Sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia. O tema da nossa discussão hoje é agricultura e clima. Durante os últimos anos, o debate climático internacional se concentrou em grande medida no papel e responsabilidade do setor energético para gerar os problemas ou soluções para a agenda do clima no planeta. Mais recentemente, no entanto, o tema da agricultura, em particular nos trópicos, tem ganhado atenção. A agricultura tropical é vilã ou é mocinha da agenda climática internacional? Ela é parte do problema ou ela é uma aliada da solução? Para conversar sobre esse e outros temas, eu tenho a honra de receber hoje um dos maiores cientistas climáticos do Brasil, o professor Carlos Eduardo Serri, que é professor titular da Exalc, na Universidade de São Paulo, e que dirige o Centro de Agricultura Tropical, ou melhor, o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, informalmente conhecido como CICARBON. Serri, é um prazer tê-lo comigo, muito bem-vindo. Puxa, sou eu que agradece, quem agradece essa oportunidade, Daniel. Você, como uma liderança na temática, me dando a oportunidade de conversarmos aqui, é uma grande satisfação. Não, Serri, a honra é toda nossa. E eu queria começar te perguntando sobre o CICARBON, a sua missão e o trabalho que tem sido feito. O que eu acompanho e o que eu sei é que essa é uma das iniciativas mais inovadoras da pesquisa científica brasileira sobre o uso da terra e a agenda climática. Um centro que tem o potencial de abrir espaço para o avanço do conhecimento, não só do Brasil, mas do mundo, sobre a realidade do uso do solo e da produção de alimentos no Brasil. Mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa iniciativa ousada, original, que você dirige na Universidade de São Paulo. Olha, Daniel, vindo de você, já esses comentários iniciais, essas palavras gentis aí, a gente já fica muito satisfeito. O CICARBON, né, tem essa sigla para, como você bem disse, o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, que fica aqui na Universidade de São Paulo. Esse centro ele foi criado com a intenção de, juntamente com outras instituições aqui no Brasil, ajudar o nosso país no atingimento nas metas que se propôs, por exemplo, no Acordo de Paris e tantos outros desdobramentos, né, que vieram na sequência, sobre o ponto de vista de, no setor de agricultura, pecuária e silvicultura, que hoje é responsável pela emissão aproximada de uns 27% das emissões de gás do efeito estufa do nosso país, para ajudar, então, não só na redução das emissões de gases para a atmosfera, mas também na remoção de parte desses gases no que a gente chama tecnicamente de sequestro de carbono na vegetação e no solo. Então, o centro tem essa missão de desenvolver, né, metodologias, estratégias inovadoras que, de um lado, reduzam a emissão, de outro, aumentem o sequestro, sobre o ponto de vista de ações ligadas ao nosso setor, de adaptação e mitigação frente às mudanças climáticas. Então, nós estamos com um desafio bastante grande, mas, como disse, juntamente com outras instituições, tentando organizar um pouco de uma série de iniciativas que estão, no nosso entender, dispersas e que, se bem concatenadas, integradas, podem dar um retorno, um impacto mais robusto ainda. É isso que estamos nos propondo a fazer, levando em consideração atividades no Brasil todo. Então, levamos em consideração todos os biomas do Brasil, desde a vegetação nativa, do entendimento das suas ações, dos mecanismos e processos, passando pelo entendimento do desmatamento, né, dessa conversão, o que, no meu ponto de vista, devemos reduzir drasticamente, banir o desmatamento ilegal, né, e nas áreas já convertidas, fazer a nossa lição de casa, né, Daniel? Que é usar melhor a terra sobre o ponto de vista de produção de alimentos de origem vegetal, animal, fibra, energia, né, da forma de biocombustíveis. Então, esse é o tamanho do desafio, mas com uma equipe fantástica e você sempre nos apoiando,
eu tenho convicção que nós podemos dar uma bela contribuição. Muito interessante, Ado, e um ponto que você menciona e que me chama a atenção. Quando a gente debate o problema da energia, dos transportes na agenda internacional, com grande frequência, o debate tem uma variável só, que é a emissão ou a não emissão. Então, nós sabemos que depois que você tira o petróleo do chão, basicamente a discussão é quando esse petróleo vai ser queimado para que a sua molécula de CO2 vá para a atmosfera, causando o aquecimento do planeta. Quando a gente debate o uso do solo, em particular no mundo tropical, nós temos, de um lado, a reflexão e o cuidado com o problema das emissões, mas existe também um outro lado dessa equação, que é essa capacidade ímpar do setor produtivo, nos trópicos, sobretudo, de também sequestrar carbono da atmosfera, como você mencionou. Como você olha, Oado, esse aspecto da remoção, do sequestro, no debate internacional? Há um reconhecimento sobre o valor e a importância desta bandeira, para a gente enxergar de forma mais rigorosa e precisa a participação do setor uso da terra na agenda climática global? Olha, Daniel, eu vejo com duas ênfases, duas frentes, essa sua excelente abordagem. Não há dúvida sobre o ponto de vista acadêmico, científico, sobre a relevância dessas remoções. Os colegas sabem, né, que estão nos assistindo, que as plantas fazem fotossíntese, isso é um processo natural, e nessa etapa da fotossíntese de remoção de CO2 da atmosfera, imobilizando em mais de 60 compostos bioquímicos que fazem parte da planta, seja da parte aérea da planta que a gente vê, alguns colegas que estão nos assistindo esquecem que embaixo do solo tem uma parte super relevante da planta, que são as raízes, né, o sistema radicular. Então, esses dois grandes compartimentos, acima e abaixo do solo, já sequestram carbono. Parte desse material a gente usa para produzir essa blusa aqui, o seu blazer bonito aí, Daniel, e para escrever no papel, né, como fibras, como celulose, como alimento. Então, como biocombustível, parte desse material vegetal a gente usa. Uma parte fica depositada na superfície do solo, como restos culturais, como material orgânico remanescente de uma colheita, seja qual for a cultura, e esse material que fica vai sofrer um processo que chama-se decomposição. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são organismos do solo de tamanho grande, médio, a gente chama de macrofauna, mesofauna. Alguns colegas já viram minhocas, né, larvas de besouros, coleópteros. Eles quebram esse material em pequenos organismos, que são fungos, bactérias, algas, leveduras, protozoários, uma infinidade de pequenos organismos que transformam esse material. E tudo isso a gente, de forma simplificada, chama de decomposição, que transfere parte do carbono do material vegetal para o solo. Então, em adição ao sequestro de carbono na vegetação, nós temos o sequestro de carbono no solo. Isso não tem questionamento, isso há metodologia, há métricas para o âmbito acadêmico científico. O que acontece, Daniel e colegas, é que existe uma demanda por dar escalabilidade para esse processo nos meios de produção. E aí que vem uma série de oportunidades que são possíveis de serem contempladas quando a gente adota na agricultura, na pecuária, na silvicultura, o que a gente chama de práticas de manejo conservacionista ou sustentáveis ou regenerativas. São termos que aparecem, né? E aí que vem, no mundo real, nas dificuldades de solos diferentes, climas diferentes, práticas de manejo, plantas distintas, vem a dificuldade sobre o ponto de vista de generalização. Então, de um lado, não há qualquer dúvida sobre esse processo, do outro lado, há ainda um conhecimento que está evoluindo a passos largos, mas está evoluindo para tentarmos, não com uma receita única, como às vezes funciona em solos, em clima temperado, cuja diversidade é um pouco menor, aqui não. Então essa é a nossa, o nosso desafio, né, de tentar expandir
esse mecanismo, esse processo conhecido para ambientes mais e mais desafiadores, sem perder de vista, isso que é o interessante, a produtividade daquelas culturas. Afinal de contas, vocês sabem, né, colegas que estão nos assistindo, que a FAO indicou que o Brasil precisa aumentar em 40% a sua produção de alimentos para atender a demanda crescente de população. E esse aumento de produção não deve ser baseado em expansão de área de vegetação nativa. É melhorar o ambiente de produção nas áreas já existentes para atender essa demanda sem uma emissão de gás muito elevada. Não ter emissão é impossível, mas temos que nos esforçar para emitir o menos possível e ainda com aquela ideia de sequestrar o máximo possível. Então, esse que é o desafio. A grande pergunta, Serri, nesse contexto que você apresenta a discussão é: nós conseguimos fazer isso, dar escalabilidade para esse conhecimento científico, já claro, para que ele se converta em um ambiente produtivo em que essas práticas regenerativas sejam cada vez mais utilizadas na base da produção de alimentos brasileira e, ao fazer isso, potencializar essa característica sustentável do agrotropical? A resposta, felizmente, meu amigo Daniel, é sim, sobretudo no ambiente tropical. Aqui não é uma competição sobre o ponto de vista tropical versus temperado, afinal de contas, o problema é global. A questão da produção de alimentos é global. Então, não é uma competição, mas nós temos aqui, no meio tropical, uma série de tecnologias que já estamos adotando, algumas há muito tempo, como é o caso do sistema plantio direto. Muitos já ouviram falar. Para quem não ouviu, de forma muito simplificada, é a gente não revolver o solo, ou seja, não perturbar o solo com implementos que chamam arado, grade, subsolador, é evitar essa mobilização, porque toda vez que a gente mobiliza, vai carbono sendo oxidado para a atmosfera, piorando o problema. A gente não quer isso. Então, a não mobilização do solo, manutenção dos restos culturais, das plantas que não foram extraídas do campo, né? Uma parte foi colhida, a outra não, então manter aquilo na superfície do solo, e rotação de culturas. O que significa rotação? Ter mais de 3 plantas sendo rotacionadas, sendo cultivadas, né, naquele ambiente. Então, esse sistema plantio direto, por exemplo, o Brasil, como você bem sabe, Daniel, quero compartilhar com os colegas, é o país com maior extensão de área do mundo de adoção dessa prática conservacionista, né? Hoje no Brasil nós temos 33 milhões de hectares sobre esse sistema que está emitindo menos gás para a atmosfera, sequestrando mais carbono no solo, portanto ajudando nessa temática de aquecimento global, consequentes mudanças climáticas, não só como adaptação, mas como mitigação, e ainda melhora o ambiente, solo, a saúde do solo, como a gente chama. Que um solo mais saudável, fica intuitivo para todo mundo perceber e entender que um solo mais saudável é um ambiente mais propício para o desenvolvimento da planta. Isso, então, propicia um aumento de produtividade, de rentabilidade, para tão almejada aí sustentabilidade, que é ambiental, econômica e social. Então, veja, esse é um exemplo, Daniel, para tentar responder sua pergunta, que sim, dá para fazer. Nós temos métricas, temos para cada bioma do Brasil, e em alguns deles detalhamento mais regionalizado, do potencial de sequestro de carbono, das taxas de remoção de carbono por tipo de solo, por tipo de cultura, né, ou rotação de cultura, por sistema de manejo, e essas métricas são super interessantes. Só para o indivíduo ter uma ideia, para cada hectare é uma área de 100 por 100 metros, né, 10 mil metros quadrados, para cada hectare por ano, esse sistema tem um potencial de sequestrar mais do que 500 quilos de carbono por hectare por ano. Se a gente multiplicar isso, não por 33 milhões de hectares, vamos multiplicar por 30, só para ficar mais fácil a conta. Usando esse valor conservador de 0,5 toneladas, nós estamos falando de 15 milhões de toneladas de carbono, que todo ano só essa prática de manejo tem condição de sequestrar. Mas não é a única. Esse foi um exemplo. Sistemas integrados, lavoura, pecuária,
pecuária-floresta, lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, têm a capacidade de sequestrar carbono 3 vezes, 4 vezes maior do que o valor que eu acabei de falar aqui para o plantio direto. O uso de plantas de cobertura nas entre-safras, ao invés de deixar o solo descoberto ali, plantas que aportam material, diversidade por meio de mix de plantas de cobertura, todas são técnicas, né? Biochar ou biocarvão, o intemperismo acelerado de rochas, bioinsumos, sistema de irrigação racional, são todas práticas, exemplos, e eu posso ficar todo o tempo aqui, viu, Daniel? Não vou fazer isso, não se preocupe, mas posso ficar todo o tempo aqui mostrando ou compartilhando alguns exemplos de algo que já é escalável. Esse sistema de integração lavoura-pecuária já temos mais de 17 milhões de hectares. Esse sistema de bioinsumos é o país do mundo que mais utiliza, né, como prática regenerativa. O intemperismo de rochas, intemperismo acelerado, a questão do biocarvão, são todos esses exemplos e a gente pode e deve expandir mais e mais. Temos ainda condições de expansão, deixando os nossos sistemas mais resilientes, ou seja, mais adaptados, com mais mitigação para enfrentamento dessas crises climáticas cada vez mais presentes, infelizmente, no nosso meio de produção. Muito interessante, Ado. Para a maior parte do mundo, clima é muitas vezes visto como um limite econômico. Para nós é um jogo de ganha-ganha. À medida em que a gente melhora o solo, melhora a sua saúde, a gente também gera benefícios ambientais, aumenta a produtividade e gera um ambiente de mais resiliência, mais renda, mais riqueza, mais desenvolvimento, mais segurança alimentar. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo depois, no segundo bloco do É Tempo de Amazônia, com Carlos Eduardo Serri, professor da Universidade de São Paulo e diretor do SeaCarbon. Voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia, hoje conversando com o professor Carlos Eduardo Serri, diretor do SeaCarbon. Ado, se me permite a intimidade, no primeiro bloco a gente conversou sobre a técnica científica, ou melhor, a ciência clara sobre os méritos da agricultura tropical, as técnicas compreendidas já de como isso pode ser incorporado para a agricultura brasileira, ampliando a sua capacidade de produção com sustentabilidade, e as rotas de avanço dessa generalização, na sua expressão, das práticas conservacionistas que já podem ser exemplificadas com inúmeros exemplos que você mesmo mencionou. Então, quem nos ouve, eu imagino que chega à seguinte conclusão: o mundo reconhece e aplaude o potencial da agricultura tropical brasileira como modelo e exemplo para o planeta. É por aí? É por aí, e sabe o que é interessante, Daniel? Às vezes esse reconhecimento não vem doméstico, não vem do nosso próprio ambiente, do nosso próprio país. Eu sinto, às vezes, uma desconexão, né, das pessoas com o agro, com os benefícios. Às vezes a gente esquece, né, que aquela comida, aquela roupa, aquele papel que a gente está usando para anotar, vem desse setor, né? O biocombustível que a gente usa, enfim. E aí é interessante que no ambiente internacional já há tanto um reconhecimento, mas uma preocupação. E às vezes até de forma não diplomática, uma série de tentativas de imposição de barreiras não tarifárias, tanto é o reconhecimento que esses outros países têm em relação não só ao que a gente faz hoje, mas o potencial que nós temos de expandir ainda mais com sustentabilidade, uma vez que a gente adote práticas regenerativas, conservacionistas. A questão, meu amigo, é que há, como em todos os setores, pequenos grupos ou situações muito específicas que ainda estão num tempo passado, né, e ficam ainda discutindo certas coisas, assuntos já vencidos, que já foi o tempo, né, e que podem melhorar o seu sistema produtivo. Nós temos, sim, ótimos exemplos,
mas podemos melhorar cada vez mais. E essa é a oportunidade que a gente não pode perder. E olhando para o futuro, Ado, nós estamos na antevéspera da COP30, o maior evento diplomático, geopolítico do planeta, que vai acontecer esse ano na Amazônia brasileira, na cidade de Belém. E pela primeira vez na história das COPs, pelo que eu tenho conhecimento, nós teremos como um dos itens centrais da agenda de debates, de negociações entre os países, a discussão sobre agricultura, ou a sua chamada transformação. Qual é a sua expectativa para essas discussões na COP30 e como você espera que a agricultura seja tratada neste evento na Amazônia brasileira? Olha, estaremos lá, né, Daniel? Eu vou ter o prazer de te encontrar lá e tantos outros colegas, porque a expectativa nossa é de bastante otimismo. Eu acho que, como você bem disse, Daniel, as últimas 4 ou 5 COPs, Conferências das Partes, foram realizadas, né, em países que não tinham esse interesse de incluir o assunto soluções baseadas na natureza, na qual, como você bem disse, a agricultura é parte, não tinham interesse em colocar na agenda. Né? Países que têm uma dependência muito grande em queima de combustível fóssil, que representa hoje mais de 70% das emissões globais de gases do efeito estufa. Então, veja, na COP passada, que estivemos presentes lá no Azerbaijão, é gás natural. Né? Na anterior, Emirados Árabes, não precisa nem dizer, que é plenamente dependente de combustível fóssil. Na anterior, no Egito, também. Em Glasgow, mesma coisa. Então, agora, nós estamos tendo a oportunidade de, se bem organizados, colocar na agenda essa temática, mas não colocar simplesmente na agenda. Mostrar os cases, né, os casos de sucesso que nós temos e essa potencialidade de expansão, mostrando que o setor de agricultura, pecuária e silvicultura, quando bem conduzidos, são parte da solução, não só de adaptação, mas de mitigação. Então, a minha expectativa é muito grande. Participaremos de uma série de painéis, de sessões, de debates, né? E esperamos que, em conjunto, pesquisadores renomados, conhecidos, amplamente conhecedores da temática, não faltam aqui no Brasil. Esperamos que a ação conjunta entre ciência, né, academia, o setor produtivo, o governo, né, todas as iniciativas juntas possam caminhar para mostrar que nós temos um potencial gigante e já estamos fazendo a nossa lição de casa. Então, espero realmente, as minhas expectativas para a COP30 são bastante elevadas, que a gente não perca essa oportunidade. O Brasil já perdeu várias oportunidades, infelizmente, que não percamos essa oportunidade, né, de mostrar que nós temos aí essa contribuição relevante em contexto global. Sérgio, estamos chegando no final, temos tempo para mais uma breve pergunta. E a minha pergunta é olhando para o futuro, nas discussões da COP e o que vem depois da COP. A ciência é clara sobre os méritos da agricultura tropical. As potencialidades, inclusive econômicas, são imensas. O mundo já sabe daquilo que somos capazes e podemos fazer. Como a diplomacia brasileira deve se portar na COP? Essa é uma pergunta, viu, meu amigo Daniel, que eu me faço diariamente, né? Estou longe de ser conhecedor da diplomacia, mas eu arriscaria dizer, com o ônus aqui de ser criticado, de que quem pode nos atrapalhar na COP somos nós mesmos, com a falta de conexão dentro da nossa diplomacia nacional entre os elos da cadeia, entre os ministérios, entre a iniciativa pública, privada e a academia. Eu acho que se existe alguém que pode nos atrapalhar, somos nós mesmos. E isso não pode acontecer. Então eu esperava e ainda espero uma boa conexão entre os vários elos, incluindo a academia,
incluindo o governo, no seu nível estadual, federal, municipal, porque afinal de contas está tudo conectado. E que não deixemos que ideologia, aspectos que não baseados em ciência, sejam tão relevantes como às vezes a gente ouve em alguns ambientes internos de discussão. Quando a gente chega no ambiente externo, não podemos transparecer essa desconexão, porque senão a gente não brinca que roupa suja a gente lava em casa, né? Você não vai brigar com seus familiares numa festa, né? Eu acho que isso que a gente tem que evitar. E essa é a minha preocupação, né, nesse contexto todo, viu, Daniel? Muito obrigado, professor Carlos Eduardo Serri, uma honra, um prazer dialogar com você e que a família brasileira saiba caminhar junto nessa COP30 por um projeto de produção, inclusão, sustentabilidade. Te agradeço muito, foi uma honra conversar com você, espero novas oportunidades para a gente voltar a conversar. A honra foi minha, Daniel, uma satisfação, você é um cara brilhante e poder passar esse tempinho aqui com você é uma gratificação muito, muito, muito grande. Obrigado, viu, pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor. Chegamos ao fim do É Tempo de Amazônia. Hoje, uma honra dialogar com o professor Carlos Eduardo Serri, um dos maiores cientistas brasileiros e um líder que compreende como poucos essa relação entre agricultura, solo tropical e agenda climática global. Semana que vem voltamos com mais um É Tempo de Amazônia aqui no AgroMais.